Professor não tem liberdade de expressão. Professor tem liberdade de cátedra. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel Domingues, eu sou ativista jurídico e advogado. E hoje eu estou aqui para falar desse caso dessa escola, né, que você teve um aluno que, ao manifestar a sua opinião contrária do palestrante, foi prontamente, né, ele foi reprimido pelo professor. Bom, eu acho que várias pessoas já falaram o que é mais importante, que é essa questão da liberdade de expressão, da pessoa poder se manifestar, dela poder expressar, né, o que ela pensa, ainda mais numa escola daquela, né, uma escola que, teoricamente, tem pais de alunos que são parte da elite, né, elite no sentido financeira, né, da sociedade, e que pessoas que os filhos têm que ouvir esse tipo de doutrinação no dia a dia, mesmo sabendo que é mentira, né, que não é verdade o que a esquerda fala sobre essa questão da, né, no caso específico da reforma agrária, enfim, de outros aspectos relativos à distribuição de riqueza do Brasil, tá? Mas qual é a parte importante que eu vim deixar claro para vocês? Olha, como que nós ficamos sabendo disso? Como ficamos sabendo que ocorreu esse fato? O aluno retratou isso, né? Ele fez uma descrição? Fez, mas o que deu o maior substrato para a denúncia que foi feita foi, sem sombra de dúvida, a existência de um áudio. Logo, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: nós temos que, pessoas de direita, pessoas conservadoras, documentar o que está acontecendo. Sejam áudios, sejam documentos, qualquer coisa. Até mesmo testemunhas que possam relatar depois o que aconteceu. Nesse caso específico, mesmo havendo uma plateia, mas normalmente só ocorre dentro de salas de aula, pessoas que estudaram em universidades públicas, eu lembro, mesmo no ensino médio, já ocorria doutrinação, mas eu também estudei numa universidade pública, depois fiz mestrado na universidade pública, então eu vi muito bem o que é isso. Na verdade, nem sempre existe uma coisa forçada ou uma repressão, mas muitas vezes você tem só um único assunto, só uma coisa é dita, né? Você tem justamente a omissão, eles escondem todo o resto do conteúdo em prol de uma única opinião, mas isso é outra história. O que eu vim falar é o seguinte: nós temos que documentar, temos que criar provas. Nós temos que criar meios de provar isso judicialmente. E principalmente, uma vez que você consegue essas provas, você tem que entrar na justiça. Nós temos que, de alguma maneira, nós temos que chegar mais próximos do que a esquerda faz, que é o que eles movem processo para tudo. Se você citar o nome de alguém, eles vão mover processo. Inclusive, o ativismo judicial de esquerda é um mecanismo de excelente força, uma coisa que ajuda muito eles na causa deles diária, porque você imagina, você vai lá, entra com um processo cada um em um estado contra uma pessoa, tá? Essa pessoa tem que responder esse processo em cada um lugar, tem que fazer uma contestação, tem que contratar um advogado, enfim. Muitas vezes para você resolver isso é muito difícil. Então, pensem muito bem, conversem com seus filhos, tá? Para quem tem filhos menor de idade, que estudam em escolas, principalmente públicas, conversem com os seus filhos, olhem o material escolar, vejam o que o professor está passando no caderno da criança, o que está escrito no material escolar, tem apostilas de cursinhos, tá? Fiscalize e, tendo provas, criando provas que podem ser inclusive áudio e vídeo, porque a lei proíbe o quê? A lei proíbe a exposição da imagem. Então tá bom, não vamos expor a imagem, mas o áudio tem que ter. E esse áudio vai servir para quê? Como prova judicial do que ocorreu. No caso de ser uma criança e adolescente, você tem que dar uma agravante, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu não me engano, ele proíbe isso. Essa humilhação pública contra o aluno, né, a criança, o adolescente, eu não lembro exatamente. Mas tem sim, tem lá um tipo. Então, um artigo, né? Então, esse é o recado. Criem provas sim, gravem vídeos, gravem áudio, não é para expor ninguém, né, para usar aquilo de uma maneira vil, né, nós também não podemos nos assemelhar a eles, tá? Então não é para você usar isso de uma maneira errada, porém, nós temos que usar sim, e temos que mover processos. Eu recomendo muito pessoas que sofrem isso dentro de universidades e escolas, movam processo. Se for universidade pública, mais motivo ainda; se for escola pública, mais motivo ainda, porque a pessoa que está ali é um servidor público, que deve sim explicações acerca do que está fazendo ali dentro.
Professor não tem liberdade de expressão. Professor tem liberdade de cátedra. Dentro de um currículo estabelecido, ele tem que aí sim trabalhar aquele currículo. Mas não é liberdade de expressão, ele não pode chegar e fazer proselitismo político, por exemplo, dentro de uma escola ou dentro de uma universidade. Tá bom? Esse é o meu recado para vocês. E o que vocês devem fazer? Tendo essas provas, procure um advogado, procure alguém que possa defender seus direitos e possa fazer que seja restaurado os seus direitos, tanto naturais quanto direitos constitucionais, né, de trabalhar num local sem ser achacado, sem ser incomodado pelo seu posicionamento político, nem poder estudar no local sem ser achacado pelo seu posicionamento político, tá bom? Esse é o recado que eu gostaria de dar, tá bom, pessoal? Até mais.